Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho ao meu lado Roberto Robaldo, médico proctologista. Antes de começarmos o assunto, já aproveite, curta esse vídeo, compartilhe, verifique se você realmente está inscrito na plataforma. Às vezes acontece de perder a inscrição, então vá lá, clique no sininho, ative as notificações e já avise todo mundo no grupo de WhatsApp, porque o assunto de hoje é imperdível. Nesse mês, no mês de agosto, nós temos um mês da campanha chamada Agosto Dourado, que é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Por isso, chamamos duas referências na área para conversarmos. Hoje temos a honra de receber a enfermeira Jamila e a doutora Maria Amália. É isso aí, pessoal. Então, a enfermeira Jamila é especialista em cuidado materno-infantil, doutora em ciências da saúde e enfermeira responsável técnica de todas as unidades básicas de saúde da UFPEL. Seja muito bem-vinda, Jamila. Obrigada. É uma responsabilidade, hein, Jamila? Bastante. A doutora Amália é médica pediatra, especialista em neonatologia, mestre em saúde e comportamento com especialização em lactância, que ela vai nos contar o que significa esse termo ao longo do podcast, especialista em lactância e saúde mental em Barcelona. E junto elas montaram um projeto incrível aqui na cidade de Pelotas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, pessoal. Vamos para aquela pergunta que faz mais sucesso. Exatamente. Jamila, por que decidiste ser enfermeira? Então, não foi uma coisa muito simples, na verdade, né? A minha primeira escolha lá, quando eu fui fazer vestibular, foi odontologia, né? E aí eu vinha de um curso técnico no IFSU, não sabia muito o que ia fazer. Fiz para odonto, sabia que era a área de saúde que eu queria, mas não consegui passar no vestibular e aí fui ver outros cursos, né? Que outro curso será que eu conseguiria me adequar, assim? E aí comecei a conversar com algumas enfermeiras, achei interessante e fiz o vestibular. Mas fui, assim, meio sem saber exatamente se era isso que eu queria fazer da vida. E eu me apaixonei, assim, né? Então, foi um curso que me cativou, assim, principalmente quando eu cheguei na parte materno-infantil, né, que foi com isso que eu acabei trabalhando muito, né, desde o início da minha profissão. Comecei a trabalhar na pediatria, na UTI neonatal do Hospital Escola da UFPEL. Depois trabalhei na Universidade de Rio Grande, na maternidade, e hoje eu estou aqui nas unidades básicas de saúde. E foi lá que eu conheci a Maria Amália, né, aqui no Hospital Escola, e foi a partir daí, né, nesse nosso encontro de conversas que a gente tinha, de sonhos que a gente tinha, que a gente montou o serviço. E Maria Amália, me conte, como é que foi essa história na pediatria e especialmente na neonatologia? Eu sempre gostei de desafios, né? Então, já fazer medicina, que não é um curso fácil, já era um desafio, né? E também eu não sabia o que ia fazer, eu tinha pensado em fazer nefropediatria, mas a gente não tinha muito na região, e aí foi. E quando eu passei na pediatria também, era um lugar muito organizado, que me seduziu bastante e é transformador. E eu acho que a responsabilidade social que a gente tem quando a gente faz pediatria é muito grande. E isso também é uma coisa assim que me seduziu, né? Porque a gente sabe que são os próximos adultos, né? Então a gente tem que intervir, trabalhar bem para a gente ter um mundo melhor, né? E são memórias que nós levamos para a vida inteira, né? Eu lembro até hoje da minha pediatra, que era a doutora Tânia, né? E fica marcado mesmo. Claro, com certeza. Já ouvi isso muitas vezes. É uma honra, né? Às vezes acaba tratando depois dos filhos e a família toda. Henrique, falando no histórico de família, tradição, temos que agradecer o nosso apoiador. Exatamente, o Laboratório Roger Pérez, há mais de 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica, automatizada, em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone do Laboratório Roger Pérez, 3225-4488. Pessoal, eu e o Henrique somos médicos, temos uma experiência, porém hoje nós estamos aqui lhe representando. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas, isso é sempre muito importante para que nós consigamos esclarecer diversos assuntos com os convidados. Vocês notarão que faremos algumas perguntas que podem parecer até básicas, mas eu tenho certeza que alguém que você conhece ou até mesmo você tinha essa curiosidade. Portanto, fique atento que o episódio hoje promete muito. Bueno, primeira pergunta, Jamila. Por que o agosto
Por que esta campanha em prol do aleitamento materno? Então, agosto foi o mês escolhido, né, para que a gente tenha atividades de apoio, de fortalecimento, né, e de promoção do aleitamento materno. Então, durante esse mês, várias entidades profissionais se reúnem em prol do aleitamento materno, para a gente fazer atividades, né, voltadas para essa promoção da amamentação. E por que agosto dourado, né? Não sei se a Maria Amália quer falar. E é mundial, né? Isso, exatamente. É um mês que não é só aqui no Brasil, né? É um mês que o mundo inteiro, né, promove o aleitamento materno. E é dourado porque essa é o padrão ouro de alimentação para nossas crianças, né? Então, por isso que é o agosto dourado. Muito legal. E nos detalhes, qual a importância dessa primeira alimentação? Isso é a base de tudo, né? Assim, a gente tem... é o alimento mais completo que existe. Então, desde questões imunológicas, que vai dar muita mais, né, garantia de saúde para a criança, desenvolvimento neurológico, que é, assim, fantástico, isso faz diferença até na vida escolar, até mais ou menos 7, 10 anos, a gente sabe que tem uma grande diferença, né? O neurônio fica diferente da criança que mama no peito, e principalmente aquele que mama exclusivo nos 6 primeiros meses, ou seja, exclusivo, não precisa água, não precisa chazinho, né? E depois, complementado até 2 anos ou mais. Quem decide é a família. No mínimo 6 meses é o período mais importante. Não. Não? Não. No mínimo 6 meses exclusivo. Exclusivo. Depois, a Organização Mundial de Saúde e todas as instituições falam até 2 anos ou mais. Perfeito. E esse mais vai até quando? Até quando a família decidir. Poxa, que interessante. Sabe por que dente é dente de leite? Por quê? Porque se pensava antigamente que as crianças deviam mamar até perderem os dentes. E com que idade se perde os dentes? 4, 5 anos. São grandes já. É, mas isso era assim que saía o dente de leite. Como é para convencer as pessoas de prolongar tanto assim a amamentação? A escolha não é minha. Eu não tenho que convencer nada. Se a mãe quiser parar com 1 ano, ela vai parar com 1 ano. Mas a gente sabe que não é o ideal. Mas não sou eu que vou decidir quando ela vai parar. E a aceitação das mães? É boa? Das mães eu não vejo problema. A sociedade, em geral, tem um problema sério com 1 mês de idade. Com 2 meses de idade. Tu já viu alguma mãe amamentando no nosso shopping? Não tenho visto mesmo. Tu já viu em algum lugar público, numa praça, uma mãe amamentando? Por que é tão difícil amamentar? Boa pergunta. Jamila. Na verdade, eu acho que é interessante isso, né? Até quando amamentar, porque isso também é um questionamento que as mulheres trazem para nós, né? Porque muitas vezes elas estão super bem amamentando seus filhos com 2, 3 anos, e o que elas trazem para nós é que um familiar, que um amigo, que um vizinho, que um colega de trabalho está achando um absurdo ela amamentar uma criança daquele tamanho, né? E eu acho que isso é muito cultural, porque a gente não acha absurdo uma criança de 3, 4, 5 anos tomar leite numa mamadeira, por exemplo. E a gente acha absurdo uma criança de 2, 3 anos mamar no peito, né? Ou com 5, 6 anos chupar bico. Com 5, 6 anos usar chupeta. Então, isso é uma questão cultural, né? Se a gente pensar lá na década de 80, né, era muito comum que as mulheres, né, oferecessem fórmula para as crianças, né? Poucas mulheres amamentavam naquela época. Então, o que mais se via realmente era o uso da mamadeira. E, obviamente, com todas essas questões que a gente vem trazendo ao longo dos anos de estudos, mostrando que o aleitamento materno é muito superior a qualquer fórmula infantil, isso vem mudando as taxas, a prevalência de aleitamento materno em todos os países, né? E aqui no Brasil também, né, vem aumentando, mas ainda existe aquela concepção do normal é eu enxergar uma criança usando mamadeira, não mamando no peito com 4 anos, por exemplo. Então, isso é um questionamento muito grande das mulheres que amamentam, que se sentem bem amamentando, né? Mas elas nos perguntam, até quando eu devo fazer isso? E, na verdade, até quando elas quiserem. E eu acho super legal vocês trazerem esse assunto, né? Porque é bem longe da área de vocês, mas é muito importante se falar. E esse ano a campanha tem exatamente isso, assim, que a gente tem que assumir, né, com os gestores de saúde, com os gestores políticos todos, essa importância, né? Que a gente precisa falar disso, para que as pessoas tenham essa tranquilidade e saibam que não é natural amamentar, que precisa, muitas vezes, tanto a mãe quanto o nenê não nascem sabendo amamentar. Sim. Então, por isso que a gente tem que trabalhar por isso, né? E como aprender a amamentar? Existe
Existe um trabalho que está sendo feito? Com quem que as mães podem contar? Então, acho que isso que a Maria Amália traz, né? A gente tem, né, a ideia de que amamentar é instintivo, ou seja, a criança nasceu e a mulher vai colocar o bebê no peito e vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, né? Quando a gente pensa em amamentação, a gente sempre pensa numa mulher, eu tenho certeza que vocês pensam assim, numa mulher, né, super feliz com o bebê, tranquilo no peito, mamando, e nem sempre é isso, né, que a gente enxerga. Às vezes a gente tem questões bem desafiadoras no início da amamentação, né? As mulheres às vezes têm dificuldade, não sabem onde procurar, né, ajuda, por exemplo. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa falar bastante sobre isso, que não é algo instintivo, é natural, mas deve ser aprendido, né? Então, os profissionais de saúde já, né, no pré-natal devem abordar essa questão do aleitamento materno, que ainda não é tão abordada quanto deveria, né? Como é que a mulher ela se prepara para amamentar? Né? O que ela deve fazer ainda durante o pré-natal? E ali no pós-parto imediato, né, os profissionais de saúde dentro das maternidades também auxiliar nessas primeiras mamadas, né? A gente fala muito hoje da hora de ouro, a golden hour, né, que é a amamentação na primeira hora de vida. Às vezes o bebê não mama na primeira hora de vida, mas a gente precisa deixar esse bebê com essa mãe em contato pele a pele para que isso possa ser proporcionado. Já tem estudos mostrando que a taxa de aleitamento materno é muito mais alta quando a gente consegue proporcionar isso, né? Então, eu ter profissionais na assistência que entendam de amamentação, que entendam de manejo, isso vai auxiliar essas mulheres. E, obviamente, depois que elas saem do hospital, a gente ter, né, unidades básicas de saúde, que a gente consiga, né, estar acolhendo essas mulheres com dificuldades também. Eu acho que informação é tudo, né? Você certamente já tem família. Então, assim, vai nascer o nenê, como é que vai ser o quartinho do nenê, qual é a roupinha do nenê, o chá de revelação, o não sei o quê, o não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente vê o seguinte, como é que vai ser o parto, em qual hospital que vai nascer e cadê o aleitamento? Muitas vezes não é visto. E aí é uma surpresa. Não está planejado. Não está planejado. E é, assim, técnica. A gente sabe o que a gente tem que olhar, a posição para colocar o nenê, o que eu tenho que observar, se o nenê está mamando ou não, como é que eu vou ver isso, né? Como é que é a fralda. E isso precisa ser melhor preparado no pré-natal. E isso que a Jamila falou também da hora de ouro, que a gente chama, que é no nascimento, é importantíssimo, né? Isso é uma questão de microbiota, vocês sabem muito bem, assim, a mãe precisa ter. E não é um contato que a gente, às vezes, pela dificuldade do frio, tem pano, pele, né? Não, o nenê tem que estar pele a pele, tem que estar peladinho junto da mãe, né? E no momento que o nenê vai ao seio, não é obrigatório o nenê mamar, mas o fato dele deixar a saliva ali no seio e um gosto que ele passou engolindo o tempo todo intraútero, ele vai reconhecer com mais facilidade o seio. E isso aumenta muito o sucesso da taxa de amamentação. Então, a gente precisa que as pessoas, que os profissionais respeitem a hora de ouro. E esse é um espaço muito importante, porque, olha, fala, meu doutor, por que tu não colocou no pele a pele? A gente tem um estudo, que é o ENANI, de 2019, que ele mostra que 62%, né, das mulheres amamentaram na primeira hora de vida. Né? E isso é uma política que vem já há bastante tempo, né? Trazendo que realmente essas crianças precisam ser colocadas pele a pele mesmo ao nascer, né? Então a gente ainda tem uma taxa considerada baixa, né? em torno de 60%. Sim. A mediana de Pelotas de aleitamento materno exclusivo é 3 meses. É pouco, né? Tempo, né? Pouco, muito pouco. E o que influencia nesse prazo? Tem muito retorno ao trabalho, né? E aí, nessa campanha desse ano, que tem essa coisa de gestão, já tem várias pessoas assim se reunindo, né, com conversas e tal. E aí eu vi um trabalho de Itajaí, que eu achei muito interessante, que foi até já recebeu um prêmio, que da própria prefeitura fez um espaço, container, numa região central, que era para orientação da mãe que volta ao trabalho, para ajudar a retirar o leite, para ajudar a ensinar a conservar o leite, para ajudar a dar o leite, porque tem tudo isso. Então, a maioria tem licença gestante 4 meses. Então, com 3 meses já começa a se apavorar. Como é que vai ser? Como é que eu vou dar? O que eu vou dar? Quem vai dar? Né? E aí termina perdendo o aleitamento, infelizmente. E aí substitui por fórmula ou vai só com alimentação? Geralmente por fórmula. Você vai alimentar a partir de 6 meses se tiver sinais de aptidão. Senão pode começar a alimentação complementar com 7, 8, vai depender de várias situações. Assim. E aquele planejamento de retirar o leite, e aí entra a mamadeira muitas vezes para fornecer o leite que foi retirado da mama.
Isso funciona, não funciona? Então, a gente tem, né, toda uma orientação para esse retorno ao trabalho, que pode começar bastante tempo antes, né? A mulher, né, a gente orienta estímulo em bomba para que ela aumente a produção, consiga aumentar para realmente amamentar o bebê e guardar esse leite para o retorno ao trabalho. E a gente não precisa dar mamadeira no retorno ao trabalho. Por isso que nós rimos. Por isso que nós rimos. Exatamente. A gente pode usar um copo de transição, tá? Nesse momento, né? Que é o que a gente percebe que é o que menos atrapalha esse bebê. Essa criança vai ter que tomar água também nesse momento, né? Então, eu não preciso usar a mamadeira, né? E claro que isso é cultural. A gente, né? Na nossa época, a gente tomava água na mamadeira, né? Hoje, a gente não precisa. A gente tem o copo de transição, que vai impactar muito menos, né? Nesse momento. Mais adiante, a gente tem o copo de 360, depois copo aberto, enfim. Cada idade da criança, a gente vai utilizar o utensílio específico para aquele momento ali, né? Porque se começa com a mamadeira, a posição e, assim, tem o design das mamadeiras, é, assim, uma loucura a quantidade que tem. Mas nenhuma consegue colocar no céu da boca o bico como é o seio. Então, a gente chama de confusão de bicos, né? Aí o nenê começa a tomar na mamadeira e aí aquilo lá é duro, então ele tem que se adaptar à chupada, né? Fazer mais força. E aí quando vem para o seio, se atrapalha todo. E aí a gente chama de confusão de bicos. E aí termina ou machucando a mulher, ou mordendo, ou não querendo o seio mais. Porque às vezes até o fluxo. O fluxo da mamadeira é maior também, então o bebê acaba tendo que fazer menos força na mamadeira. Sim. E quando volta para o peito tem que fazer uma força maior. Então o que eu vou preferir? Eu vou preferir o que é mais fácil para mim. Sim. Então eu vou ficar aqui pela mamadeira mesmo, que é mais tranquilo, né? Então vai impactar, né? A mamadeira impacta tanto na questão do bico quanto do fluxo. E dar assim com copo é fácil. Mas as pessoas se assustam, né? Na UTI a gente dava para os prematurinhos, assim, muito pequenininhos. É também uma questão de técnica e de jeito que se aprende e eles tomam muito bem. E uma coisa interessante, eu acho, para falar, né, que vai ter muita família nos ouvindo, assim, é que às vezes as pessoas oferecem o copo uma vez, 2 vezes, e acham que o bebê tem que tomar aquele volume de 120 ml, né, no retorno ao trabalho. E não é dessa forma. Assim como se tu der uma mamadeira, a criança também não vai aceitar no início, né, se ela está acostumada só com o peito. Sim. Então, isso é um processo. A família tem que entender que é um processo. A gente começa com pouco volume de leite, oferecendo. O cuidador também tem que ter segurança em oferecer. Então, o cuidador tem que se acostumar com aquela oferta de leite. Então, tudo tem que ser aos poucos, né? A gente não pode hoje voltar ao trabalho e querer oferecer um copo que a criança vai tomar 120 ml, que isso não vai acontecer. A família precisa se preparar para isso, né? Se organizar para esse momento do retorno ao trabalho. E uma preocupação que as mulheres têm, que dieta elas têm que ter para terem um bom leite? Então, não existe nenhum estudo mostrando, tá, que a mulher precisa fazer alguma restrição alimentar se o bebê for saudável, tá? Ela pode comer, ter uma dieta saudável, pode comer tudo aquilo que ela desejar, tá? Então, somente isso, né, uma alimentação, né, saudável vai proporcionar uma boa qualidade no leite, né? Acho que é importante a gente falar também que não existe leite fraco, né? Que muitas pessoas trazem essa questão, o meu leite é fraco, meu bebê não ganha peso, né? Cheguei lá no pediatra, o ganho de peso não foi o suficiente. Na verdade, não é a qualidade do leite, a gente tem que olhar para outras questões. A gente tem que olhar para a sucção desse bebê, como é que tá, se essa criança não tem uma disfunção oral, se essa mãe não está fazendo intervalos muito prolongados entre uma mamada e outra, e com isso diminuindo a produção de leite. Freio lingual, né? Então, tem várias questões aí que precisam ser vistas, né? Mas, normalmente, as pessoas jogam a culpa na mãe, né? Então, no leite que é fraco. E leite fraco não existe, né? É muito curioso, assim, que é uma dupla, né? É mãe e filho, mãe e a criança. Então, a gente diz que é uma dança, né? Então, as duas pessoas têm que dançar juntos para dar certo, senão não funciona. E é isso que a gente tem que aprender a olhar, né? E por isso que precisa ter pessoas assim que estudam como nós, assim, porque às vezes parece ser mais fácil dar uma mamadeira. Tá, eu te dou aqui uma forma e deu, né? Às vezes a gente vê questões também familiares, assim, que não confio as avós, às vezes, não confiam no seu filho. Não, tu não vai saber criar, dá aqui a mamadeira que eu dou, né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem que ficar de olho também, que não é mais fácil da mamadeira. Essa criança vai ter mais otite, vai ter mais pneumonia, vai ter mais diarreia e tem mais risco de óbito. Isso é mais do que provado, né? Tem um trabalho mundial muito lindo, que é o pessoal daqui de Pelotas, da epidemiologia, que fez, que é reconhecido mundialmente, mostrando essa diferença do nenê que mama no peito e do que não mama.
E qual o intervalo adequado entre as mamadas, até para melhorar o estímulo da produção de leite? A questão é que amamentar, o leite do peito não é só nutrição. Bateu uma porta, não sei que barulho é esse. O que eu quero? Segurança. Então, eu quero tetê da mamãe. Sim. Né? Tô com sede, tetê da mamãe. Tô com sono, tetê da mamãe. Então, não tem hora para mamar. Vai mamar quando o nenê quiser. Por isso, o termo livre demanda. Sim. E o próprio nenê, com o desenvolvimento, vai espaçando as mamadas. Né? Então, e também o tempo de mamada, assim, olha, ele fica 1h30 mamando. Esse nenê não está mamando. Esse nenê precisa ser visto. Esse nenê ou está com baixo fluxo, ou não está adequadamente colocado, assim, tem alguma coisa errada. Porque nenhum nenê mama 1h30 sem parar. Qual que é o tempo médio da mamada? É que depende da razão que ele veio, né? Sim. Eu acho que se a gente fosse usar um número, acho que a gente pensaria em torno de 40 minutos, talvez um pouco mais, chegando a 1 hora, talvez um pouco menos. Tudo vai depender da efetividade da mamada desse bebê, né? Eu posso ter um bebê que mama 20 minutos e mama super bem. E eu posso ter um bebê que mama 50 minutos e também mama bem. Sim. Então, isso vai depender, né, de cada dupla. 1h30 é demais. 1h30 é muito. E depois do segundo filho é mais fácil amamentar? Tem um ditado popular que diz assim, que os filhos são igual os teus dedos da tua mão. Nenhum é igual ao outro. Não significa que vai ser melhor, que vai ser mais fácil, nem que vai ser mais difícil. Vai ser outra experiência, porque tu é outra pessoa. Tu não é a mesma mãe, tu não é o mesmo pai. Então, não tem isso que o segundo seja mais fácil. Eu acho que os medos do primeiro filho diminuem, né? As incertezas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Mas eu acho que é como a Maria Amália disse, eu acho que cada bebê é um bebê e a mulher também está em momentos diferentes da vida. Então, pode ser que seja, talvez o segundo filho, pode ser que seja um pouco mais difícil, né? Pode ser que o primeiro filho não tenha tido nenhuma questão, né? E tenha mamado super bem. Eu posso ter um segundo filho com uma disfunção oral, com uma língua presa, né? Que é a anquiloglossia, que a gente chama, e aí ser muito mais difícil para essa mulher, que vai ter fissura, que vai ter dor para amamentar. Então, não tem, né? Não tem uma resposta certa para isso, né? Pode ser que seja mais fácil, pode ser que não. Falando sobre essas lesões, as famílias sempre têm aquela visão hollywoodiana, romântica, do aleitamento, da amamentação, e na prática nem sempre é assim. Às vezes machuca o seio, as mulheres têm um desconforto, começa a ser um momento que não é tão agradável assim para a mãe. Quais são os principais problemas no seio materno durante a amamentação? Ali, eu acho que no início, né, eu acho que muitas reclamam de dor e fissura, né, porque o que acaba acontecendo? A gente percebe muito pós-cesárea, né, uma dificuldade de colocar o bebê ali ainda no bloco cirúrgico e as mulheres acabam machucando o peito ali, né, e acabam fazendo fissura. E aí, por uma pega inadequada ou uma posição inadequada, que é aquilo que a gente falou no início, né, que isso tudo precisa ser aprendido, às vezes machuca o peito e a mulher sente muita dor. Isso eu acho que é uma das questões importantes. Depois, eu acho que ali, quando a mulher tem apojadura, que é a descida do leite, né, o engurgitamento mamário, o edema, né, a dor que causa nessa mama também é uma reclamação bastante grande delas nesse período. E, às vezes, a mastite também, que acaba acometendo algumas mulheres também ao longo, né, da amamentação, nem sempre é no início. Às vezes, o bebê está com 3, 4 meses, a mulher faz uma mastite por alguma situação. Também é uma das queixas delas, assim, durante. E durante a gestação, ela já pode se preparando? Eu acho eu posso responder um pouquinho. Eu acho importante o seguinte, que tem todos esses desafios, né, que a gente fala. Só tem uma coisa que é muito, muito importante. Doeu, machucou, tem alguma coisa errada. Não pode machucar, não pode doer. Mas um pouquinho, não pode doer. Doeu, tem que ser visto por algum profissional. É isso. E o que essa mulher pode fazer para se preparar durante a gestação? O bico do seio? Acho que se informar bastante sobre essas questões de posicionamento, né, de tempo de mamada, de que não existe leite fraco, que não existe leite anterior e posterior, que eu posso amamentar a hora que eu quiser, né, que o nenê não vai dormir uma noite inteira, porque não tem uma capacidade gástrica muito grande, que o nenê precisa, né, ser controlado quanto que faz xixi, né, e quanto que faz cocô, porque se entrou tem que sair, então se não sair não está entrando. Né? Então, são essas coisas que eu acho assim, que são mais importantes. E isso, que não pode doer. Está doendo, tem que procurar um profissional. E escolher bem
quem é que ele vai auxiliar, né? E tinha orientações antigas, assim, né, que a maioria das pessoas já ouviram, assim, passar bucha vegetal no mamilo para preparar o mamilo, passar toalha áspera, ficar no sol, né? Tudo isso já caiu por terra, tá? Estudos mostram que a mulher pode fazer tudo isso, tá? Ou não fazer nada, que não vai mudar o desfecho, se ela vai ter fissura ou não. Porque, na verdade, a fissura tem relação com a má pega do bebê. Então, não adianta eu fazer nada lá na gestação que não vai mudar isso, entende? Então, na verdade, é como a Malha fala, é se informar, né? Saber todas essas questões que envolvem ali esse pós-parto imediato, né? Questões que eu acho super importantes, assim, quantas fraldas de urina esse bebê vai ter no primeiro, no segundo, no terceiro dia? Sim. Né? Bom, isso vai ser importante lá saber, porque isso pode ter uma relação com o que o bebê está mamando. Está mamando bem ou não está? Eu tenho um bebê lá com 4 dias de vida, eu trocando 2 fraldas de xixi por dia, tem alguma coisa errada, né? Então, a amamentação precisa ser revista, né? E esse bebê não está mamando corretamente. Então, essas coisas, né? Esse conhecimento é que eu acho que é mais importante as mulheres terem. E pensar em preparar a mama, a gente não precisa, porque o corpo vai preparar, entende? Então, isso é uma coisa já que caiu por terra. Um assunto que eu gostaria de abordar com vocês é o colostro. Nos explica o que é. É ouro. É o melhor leite que tem. Tem uma quantidade de imunoglobulinas, assim... Enorme, né? É a primeira vacina do bebê, né? Inclusive, assim, para os prematuros, e principalmente os que nascem muito pequenos, né? 1 quilo, 1,2 kg, se fala em colostroterapia. A gente pega, né, gotas de colostro e passa na bochecha do nenê, que as placas de Peyer no início são extremamente ávidas, então pegam tudo que é imunoglobulina e aí diminui, inclusive, risco de sepsis, que é uma coisa dentro da UTI neonatal. Para esses nenês pequenos, muito grande, uma causa de mortalidade muito grande. Proteção de enterocolite, leite materno exclusivo, né, que é uma doença grave também dos prematuros. Então, assim, é padrão ouro. E por quanto tempo ele vai ser produzido, o colostro? Cerca de 3 dias. Depende, né? Depende de cada mulher, assim, mas é cerca mais ou menos de 3 dias. Com 3 dias a mulher começa a produzir um leite de transição já até a descida do leite. Em torno de pouquinho a idade gestacional horas, é que influencia isso também. 72, assim, isso. E esses prematurinhos, né, que não conseguem ter sucção, como é esse desafio? Como é que vocês resolvem? Existem várias técnicas para se dar e vai depender da idade gestacional, né? Por sonda... Copinho, copo aberto. Copinho, relactação, que se coloca uma sonda junto da mama, da mãe, aí o nenê vai sugando, vai vindo o fluxo e já está fazendo um estímulo, né? Sucção não nutritiva, então aí tem várias técnicas. E na UTI do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, a gente tem fonoaudióloga. Então, as fonoaudiólogas que auxiliam nessa questão do prematuro aprender. Porque o prematuro não tem só uma questão de sucção, tem uma questão da relação sucção-deglutição. Conforme a maturidade, ele não sabe, então fica tudo na boca, né? Então, tem risco de aspiração, porque não sabe engolir direito, então tem que ser trabalhado, assim. E uma coisa importante da questão da prematuridade é olhar para essa mãe, né? Porque muitas vezes elas ficam impossibilitadas de amamentar no peito, dependendo da idade gestacional que esse bebê nasce. Então, se é muito prematuro, a gente vai utilizar algumas questões, como a Maria Amália falou, copo, sonda. Mas essa mulher precisa manter a produção. Se ela não retirar esse leite, ela vai diminuir a produção. Então, a gente precisa orientar essas mulheres que o estímulo em bomba, né, ou ordenha manual, comece na primeira hora pós-parto, tá? Então, já tem estudo mostrando, assim, que, na verdade, nas primeiras 6 horas ela precisa iniciar, mas se ela iniciar na primeira hora, tem muita diferença na produção que ela vai conseguir, né, manter ali no depois. Que não é fácil, é um desafio, porque imagina, já teve um parto prematuro, o neném foi para a UTI, tá? Todo um contexto. É um contexto. Mas a gente tem que... E esse leite pode ser aproveitado para outras crianças? Sim, se existe um banco de leite, né? Como ele pode ser, sim. Como funcionam os bancos de leite? Então, infelizmente, a gente não tem banco de leite em todos os hospitais, né? Mas o Brasil, ele é um dos países que mais entende de banco de leite no mundo, né? Então, esse leite, né, fornecido pela mãe, ele vai passar por alguns processos, né, que precisam ser passados para poderem ser, né, oferecidos para outros prematuros.
né? Então, necessariamente, se eu tenho banco de leite, eu não preciso o meu leite ser somente para o meu bebê. Claro. Se eu tenho um bom volume, né, ele vai passar por um processo lá de pasteurização, Ajuda enfim. outras crianças também. Para ser ofertado para outros bebês. E falando em estimular a produção de leite, se escuta um termo já antigo que diz, não, tá com leite empedrado, tá com as mamas empedradas. O que é isso e por que acontece? Olha, é triste. Eu acho que o leite empedrado é justamente o engurgitamento mamário que a gente chama, né? Que é o momento da pojadura, que para algumas mulheres ele acontece muito sutil, assim. A mulher vai perceber um pouco mais de edema, um pouco mais da mama endurecida, e outras, assim, dormem com a mama flácida e acordam com a mama como se fosse uma rocha, tá? E isso é muito real, a gente vê muito isso, tá? Então, e é justamente, o leite empedrado vem daí, né? E aí a gente precisa, né, orientar essas mulheres a fazer massagem, ordem manual, para que esse bebê consiga ir pro peito, porque fica tão, o complexo mamilo-areolar ali a pele fica tão esticada que esse bebê ele não consegue abocanhar, né? Então, aí dificulta mais ainda, porque se eu não consigo extrair, mais cheio vai ficando, né? Então, a gente precisa orientar essa mulher com massagem, né? Com ordenha, não usar compressa quente neste momento, porque grande parte das pessoas acaba usando compressa quente, só vai piorar a situação, ou vai lá tomar banho e tirar o leite no banho, também não é uma orientação, né? Então, isso precisa ser fora do banho, às vezes a gente precisa usar compressa fria nesse momento também. E o nome empedrado é porque realmente fica como se fosse uma pedra. Então, também a gente orienta sempre que a mãe comece sempre, às vezes, a massagear o seio, né? E até, assim, se localiza bem os alvéolos que estão cheios, né? Então, já antes de começar, já começa a massagear, quando começa a perceber alguma coisa, né? É bastante doloroso, né? E aumenta muito o risco de mastite, que é uma infecção. Então, é um cuidado que tem que se ter, assim, porque é uma complicação que muitas vezes termina se abandonando. Eu já ia dizer, muitas vezes nesse momento acontece o desmame. Se a mulher não tem orientação, ela acaba desistindo nesse momento. Nós falamos sobre preparar a mama e o mamilo antes de começar a amamentação. E durante a amamentação, tem algum hidratante que possa passar? Aquilo que se fala, não, pega um pouquinho do leite, já passa no mamilo. Ou como higieniza após cada mamada? Como é que funciona essa dinâmica no dia a dia? Eu ia dizer que exatamente o hidratante é o próprio leite materno, né? A gente sempre orienta que a mulher, após a mamada, né, faça uma extração manual e passe o próprio leite no mamilo, né? Porque o leite materno, ele tem poder cicatrizante, então, a princípio, a mulher não precisa de nenhuma pomada, nada disso, né? A gente orienta a mulher no início, usar rosquinhas, que a gente chama, né? Evitar aqueles absorventes que a gente vê, né? Serem vendidos, porque eles acabam abafando muito o local, às vezes eles dobram o mamilo, isso acaba ocasionando fissuras. Então, durante a amamentação... E fungo, né? Também aumenta a chance de candidíase. Então, durante a amamentação, o cuidado que ela precisa ter é passar o próprio leite, né? Ela não precisa fazer nenhum tipo de higiene entre uma mamada e outra. Inclusive, mulheres que amamentam 2 bebês em idades diferentes, tá? Elas não precisam higienizar a mama, né? Pensando, o meu bebê maior vai poder passar alguma coisa pro bebê menor, né? Não, a higiene é só durante o banho, tá? Não precisa nenhuma outra higiene, passar soro fisiológico, né? Alguma coisa assim, nada disso. E como é que funciona a amamentação para quem tem gêmeos? Ou trigêmeos? É um desafio. São desafios, né? É possível, né? É claro que é uma situação mais desafiadora do que ter um bebê só, né? Porque a gente tem que pensar que bebês gemelares, eles podem necessitar da mamada em momentos diferentes. Não é porque são gêmeos vão querer mamar no mesmo momento, né? Então, a gente vai ter que olhar para a necessidade de cada um. E eu acho que a maior questão, quando a gente fala de gemelar, é a disponibilidade materna, o cansaço, né, que essa mulher vai ter ali, né, em amamentar 2 bebês, né, em momentos diferentes, às vezes. Às vezes a gente consegue colocar os 2 bebês ao mesmo tempo, às vezes não é possível, né? Eu tento botar os 2, mas tem um que não quer, não é o momento dele ainda. Então, imagina, termina uma mamada com um, começa com o outro, aquele primeiro já quer mamar de novo, né? Então, isso às vezes acontece. Então, é uma questão mais desafiadora, assim. Mas é possível. E eu acho que em relação à outra pergunta, eu queria falar uma coisinha mais, assim, você falou, o que a mulher tem que preparar enquanto está amamentando, né? O que a mulher precisa muito é do seu companheiro e da sua família apoiando, né? Porque muitas vezes assim, a mulher não sente se está saindo leite ou não. E aí as pessoas, mas já está de novo no seio, mas vai mamar de novo, mas se a criança está passando fome, qualquer choro,
é uma razão para achar que o leite está fraco, que o leite não está sendo suficiente, né? Então, precisa também se preparar junto com os parceiros, né? E junto com a sua família, que essa rede de apoio é muito importante, principalmente nos primeiros 45 dias de vida, que não são fáceis, né? A gente tem situações de blues puerperal, que é aquela coisa assim que a mãe acha que não está sendo suficiente, que não está sabendo cuidar do filho, chora por qualquer coisinha, né? Aí o marido fica brabo, aí a sogra diz, viu, eu achei que tu não ia saber fazer. Alguém já traz uma mamadeira. Exatamente, uma chupeta, né? para acalmar o nenê. Então, isso também durante a amamentação não é só o seio que a gente tem que olhar, claro. né? É a rede de apoio e todo mundo, assim, né? Então... E para trazer toda essa orientação e organizar essa rede de apoio, eu sei que vocês montaram um projeto muito incrível já há algum tempinho atrás. Nos conte mais sobre essa história. Então, eu vou contar porque fui eu que convidei a Jamila. Vou contar um pouquinho, depois ela conta a parte dela. Eu falava de aleitamento já na cidade e as pessoas me atiravam pedra, né? Porque há anos atrás ninguém falava em aleitamento, né? E tinha uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, e na época que eu tive a minha filha, que dizia assim, aleitamento é um ato de amor. E eu tive muita fissura, muita dor, e eu ficava assim, meu Deus, será que eu não amo a minha filha, então? Né? Porque aquilo, eu fazia assim, quando eu ia amamentar, e era uma coisa assim, ai, meu Deus, de novo, e aí aquilo me chocava muito, assim, né? Tipo assim, como assim? Aí eu fui fazer um curso em Porto Alegre, né, que era um curso de aleitamento, e eu descobri assim, gente, tem técnica, tem muita coisa, assim, sabe? E eu estava fazendo várias coisas que não estavam adequadas. E eu disse, eu vou estudar isso. E aí eu comecei a estudar aleitamento. E as pessoas em Pelotas ainda não acreditavam nisso, né? Não vou dizer quanto tempo faz, porque não faz, né? Faz pouquinho. E aí, as pessoas vinham, às vezes, eu olhava a minha agenda do consultório, estava cheia. E aí, me ligava a mãe que o nenê estava com 5 dias, a mãe estava chorando, o nenê estava chorando, o que ia fazer? E eu assim, meu Deus, onde é que eu vou enfiar ela na agenda? Assim? E eu comecei a me dar conta que a gente precisava ter um olhar especial para isso. E se era para garantir o aleitamento, que faz uma diferença enorme para a criança, previne doenças, coisas assim, eu precisava ter tempo. Porque muitas vezes a gente tem que aprender não só a falar, tem que aprender a ouvir, né? E aí chegava a mãe chorando, com toda aquela pressão, e eu ficava assim, aí não, gente, eu tenho que dar um jeito de fazer uma coisa diferente. Não se falava em consultora de aleitamento, não se falava em serviço nenhum assim. E aí eu conheci a Jamila lá da UTI, infernizava a vida dela, porque quando ela olhava e assim, essa aí que está de plantão hoje, isso é verdade. É verdade, é verdade. E aí a gente começou a conversar, ela trabalhava em São Lourenço, com o Hospital Amigo da Criança, que já tinha ali, que é um diferencial grande, né? E eu disse, Jamila, vamos junto, vamos trabalhar. E aí a gente criou o Leite Bom, porque é o melhor leite que tem, né? E estamos há 18 anos aí nesse início, e a Jamila, assim, decolou com a questão do aleitamento, e, né? Muito legal, né? Para mim foi um presente, né? Porque eu amava essa área, assim, e nunca pensei, na verdade, em trabalhar com isso, porque realmente não existia, né? E a gente, na enfermagem, tem uma questão muito voltada, ou a gente vai para a área hospitalar, ou a gente vai para a área de saúde pública, né? Assistencialista. Não tem uma questão de empreendedorismo. Hoje já mudou muito, né? Mas eu sou formada há 18 anos e não se falava nisso, né? Naquela época. Então, eu jamais pensei que pudesse fazer algo assim, né? E aí, quando a Maria Amália veio conversar comigo, eu adorei a ideia, né? Topei de cara, mas... E assim, né? A gente também precisa falar como foi o início. A verdade de tudo isso eu vou contar. Aquela coisa, né? Recém-formado, tu acha que tu sabe um monte, né? Então... Sei lá, eu acho que eu tive 2 aulas de aleitamento materno na faculdade e eu achava que eu dominava o assunto, né? E aí, vou atender a primeira pessoa, então... Não, e quando ela me falou, quando eu convidei, ela achou assim, muito estranho. Isso é uma questão de técnica, Maria Amália. Pra que isso? Não, né? Por que tanto tempo, né? De atendimento, isso é uma questão de técnica. Porque a gente estava discutindo como é que a gente ia fazer. A gente comprou máquinas no Uruguai, que não existia no Brasil, né? De extração. E a Jamila achou muito simples. Eu disse, como é que a gente vai fazer? Tu tem que limitar o teu atendimento, como a gente tem o limite da consulta, né? 1 hora, 2 horas. E ela me disse, mas isso é uma questão de técnica? Muito fácil. E aí eu fui pro meu primeiro atendimento. Meu primeiro atendimento durou 3 horas e o neném não mamou.
E ali eu me dei conta, gente do céu. O É mais negócio não complicado. é tão fácil como eu achava. O negócio é complicado. Ela saiu chorando e me ligou. Eu fiquei assim, gente, não era nada do que eu imaginava esse negócio, né? E aí, nesse momento, eu pensei, não, eu tenho que estudar, né? Sobre isso eu tenho que me qualificar. E aí a gente fazia grupo de estudo, né? Sim, a gente Enfim. pegava todos os casos que a gente atendia, Isso. né? E estudava. Discutia. Claro, eu mais, né? Porque tinha outros pediatras envolvidos, então meu olhar era só de aleitamento e as pessoas nem sabiam, às vezes, que tinha o meu olhar. Nós sentávamos nós duas e discutimos o que a gente podia mudar, o que podia fazer. É, porque primeiro o que aconteceu? Eu atendia somente os pacientes da Maria Amália, né? E aí depois os pediatras começaram a saber que eu atendi e tal, começaram a indicar também, então eu atendia os pacientes de outros pediatras, obstetras e tal. E a Maria Amália entrava como uma consultora, assim, né? Como me ajudando, tipo assim, na discussão do caso mesmo. Olha, aconteceu isso, o que né, seria o ideal? Gente, não tinha curso específico naquela época, assim, né? Como hoje tem especialização em milhares de cursos que a gente tem hoje para fazer, né? Porque aleitamento é um mundo, sabe? Então, claro, depois, né? Quando eu tive uma pós, eu fui, né? Fazer uma pós em Belo Horizonte, né? Fiz uma prova de título internacional depois, enfim. Mas isso foi com o tempo, né? Mas lá no início, né? A gente passou perrengue, assim, né? Foi difícil, assim, porque não tinha, né? A gente não tinha essa discussão toda que a gente tem hoje, grupos de profissionais, entende? Então, eu tinha uma ideia de que era muito fácil e não era, né? E a aceitação dos pacientes foi boa desde o início ou também tinha um pouco de dúvida se tinha relevância, se era importante? Eu acho que sim, dos pacientes sim, né? Porque acho normalmente quem procurava estava com problema. Então, E é engraçado que a gente já trabalha nisso há 18 anos e eu ainda ouço as pessoas dizerem, eu nem sabia que esse serviço existia, né? Então, ainda mesmo, né, a gente vendo hoje que é muito, comparado com anos atrás, é muito mais difundido, né? Falado, tem, né, em redes sociais, várias consultoras, tem gente que ainda não conhece o serviço. E me diz assim, se eu soubesse que tu existia no meu primeiro filho, eu não teria passado por tudo que eu passei, né? Então, ainda é um profissional que atua, que não é tão indicado pelos profissionais, tá? Materno-infantis, né? Porque ainda é mais fácil prescrever a fórmula, né? E o pessoal, será que o pessoal pensa que é só uma questão de técnica? Pois é, pode ser, né? Tem que botar eles lá. Mas aí depois disso já temos capítulo de livro escrito, juntas. E os pediatras, os obstetras acabam não estimulando tanto assim as pacientes a procurarem uma consultoria ou esse paciente procura vocês quando a coisa já está completamente bagunçada? Em que momento as mulheres têm procurado ou as famílias têm procurado vocês? Eu acho que vários momentos diferentes, né? Eu tenho muita família que me procura ainda no pré-natal, né? Querendo realmente uma consulta para entender o que vai acontecer, né? Nesse momento ali do pós-parto imediato, né? Tem muita, como a Maria Amália falou no início, né? As pessoas se preocupam muito com o parto, aquela coisa, vai ser parto normal, vai ser cesárea, mas o parto é um momento, né? E o aleitamento materno são meses ou anos, né? E as pessoas acham que tudo vai dar certo e que eu não preciso me preparar para isso. Daí, quando chega lá, naquele momento, que tem alguma dificuldade, realmente procuram, né? Mas tem aquelas que procuram ainda no pré-natal, né? Que percebem assim, eu acho que vai ser interessante, né? Sim. Eu procurar lá, que eu vou me preparar. Então, depende muito, né? Tem gente que o bebê nasce e dá tudo certo, né? E procura porque aconteceu uma mastite lá adiante, ou deu tudo certo e eu não consigo desmamar o meu bebê. E eu queria uma ajuda para desmamar agora. O bebê já tem 2, 3 anos, eu não consigo desmamar. Mas eu acho que para mim tá ok, né? Eu quero realmente parar. Então, são momentos diferentes, assim, né? A procura é em momentos diferentes. Eu, como diminui minha sala de parto, né? Então, eu já pego mais perrengue. Quando a coisa tá feia, aí o pessoal me procura, né? Assim, retorno ao trabalho é uma das causas também assim, que preocupa. O baixo ganho de peso, a própria coisa que está doendo, está machucando. Então, eu já estou mais nos perrengues mesmo. Nessa parte do retorno ao trabalho, hoje em dia nós temos uma legislação que facilita, tem alguns horários. Como é que funciona essa parte para as mulheres quando retornam ao trabalho para conciliar com a amamentação? Feliz de quem é servidor federal, né? Que aí tem 6 meses de licença, né? E tem ainda algumas situações que ainda tem 1 hora menos de trabalho, até 9 meses, mais ou menos. Agora, a maioria das pessoas tem que retornar com 4 meses e teria até 6 meses 1 hora menos de trabalho, mas aí é um ajuste com o patrão, aí não é todo mundo que rola.
né? Agora tem uma mobilização grande para a licença paternidade aumentar, Sim. que são 5 dias, 7 dias? 5 dias hoje. 5 dias hoje, né? E a gente tem países na Europa que chega a ser ano, né? Então, claro, isso é uma coisa que um custo muito grande a licença, né? Inclusive, ainda se vê, infelizmente, lugares que contratam menos mulheres por essa questão, né? Inclusive, em edital de concurso já saiu assim que a preferência é masculina, né? Porque não tem licença de gestante. Então, acho que ainda tem muito a evoluir disso. Como é que está a situação do aleitamento materno na nossa região? Triste. Assim, ó, a gente teve uma evolução, tá? No último Enani, ele mostrou, né, que a gente Enani tem... é um estudo brasileiro. Nacional, né, de alimentação, e ele mostrou aumento, né? Se a gente comparar com 2001, né? Se não me engano, a prevalência de aleitamento materno exclusivo está em torno de 54%, né? E lá em 2001, a gente estava com 35,6% de aleitamento materno exclusivo. Então, a gente evoluiu, tá? Isso é a nossa região. Isso, na verdade, a nível de Brasil. A nossa região, né, ela tem a maior prevalência, 54%. Tá? Mas mesmo assim, é um pouquinho mais da metade das crianças. E aí a meta, na verdade, para 2030 é 70% de aleitamento materno exclusivo, né? Então, a gente tem que trabalhar bastante. E o Brasil comparado ao mundo, como está? Tá bem. Tá Ele bem? também, Tá bem. Mas a gente tem, por exemplo, alguns países na América Latina, Bolívia, Peru, que as taxas são maiores. Maiores. Do que o Brasil. Tá bem comparando com os Estados Unidos, comparando, né, com outros países da Europa. E vocês notam se tem uma diferença entre níveis econômicos das famílias em aderir mais à amamentação, buscar mais uma fórmula por uma suposta praticidade? Isso se reflete no consultório? Eu acho que, antes disso, eu vou falar uma coisa histórica, assim, que eu acho interessante, né? Que a indústria descobriu que era chique eu ter uma latinha de leite em pó. Caríssimo. Na década de 70, começou isso para ter vasinhos de flores, né? Então, foi muito estimulada essa coisa assim, e inclusive davam na maternidade o leite em pó, né? Então, isso era uma questão de marketing. Então, assim, olha só, eu tenho dinheiro para pagar o leite em pó. Então, era muito chique dar leite propagandas em pó. com bebês muito bonitos, muito gordinhos. Lindos, sim, os gigantes de barro, que a gente chama, porque eram crianças mais doentes, né? Certamente, a gente sabe que adoecem mais, né? Então, teve uma época que era status dar o leite em pó, né? Não só nessa época, né? Se a gente for olhar mais para trás, assim, tinham as amas de leite, porque as senhoras da sociedade não amamentavam. Mas hoje em dia é difícil, assim, porque a gente tem também um papel muito grande, e esse ano está se falando de novo nisso, dessas questões climáticas, né? Então, vocês imaginem essas pessoas que estão sofrendo com enchente, né? Que, de repente, não tem comida. E tem o quê? Leite materno não vai faltar, né? Então, tua casa pegou fogo, tu perdeu tudo. Tu pode ainda oferecer o melhor alimento para o teu filho. Leite materno. Então, isso que a gente tem que ter esse papel de proteção do leite, né, da mãe que amamenta, de segurar essa amamentação o maior tempo possível, assim, porque isso tem uma diferença enorme, né? Fala-se mundialmente também da questão toda ecológica da produção de latas, né, durante a infância. Então, para onde vai esse lixo? Né? Então, isso tudo a gente pensa que também o aleitamento materno é protetor, né? Mas eu acho que a gente tem um recorte social grande, assim, né? A gente tem mulheres negras, indígenas, né? Que a gente percebe que nessas classes, normalmente, a taxa é menor, né? E aí, é menor por quê? Porque elas não têm acesso à informação, porque elas não têm acesso ao serviço de saúde, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Porque a gente fala que as taxas têm que aumentar, mas o que a gente está fazendo, né? Sim, claro. Principalmente para essas populações, assim. Surpreendentemente, nesse estudo do Enani, a prevalência menor de aleitamento materno exclusivo é no Nordeste, né? Então, aí a gente percebe e pensa, por quê? Né? Se seriam as pessoas que mais se beneficiariam, né, do aleitamento materno. Claro. Então, é algo para a gente pensar. Será que eu tenho políticas públicas nesses locais que estão protegendo, apoiando e promovendo o aleitamento materno? A questão da licença maternidade, né, que a gente tem aí
a Organização Mundial de Saúde, enfim, orientando o aleitamento até 6 meses, mas eu tenho uma licença de 4. Tá? Então, isso, o que o país está fazendo para promover isso também, né? E aí, a gente hoje tem, né, a questão das salas de amamentação nas empresas, né, para favorecer esse momento, né, para as mulheres, para elas extraírem o leite. A gente sabe que isso é viável para empresas grandes, mas e para empresas pequenas, né? O que o governo vai fazer para ajudar essas empresas? Porque daqui a pouco a empregabilidade dessas mulheres vai ficar inviável. Entende? Sim. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Precisam ter políticas, né? Que possam pensar nessas questões para realmente a gente conseguir aumentar essas taxas, porque senão a gente não vai conseguir aumentar. A importância de campanhas como o Agosto Dourado, né? Exatamente. Trazer esse assunto exatamente. Tona, né? Exatamente. E esse ano é bem isso que a gente quer, assim, porque é como eu perguntei antes, no shopping, né? Não existe espaço. E existem lugares que existem salas para as mães amamentarem mais tranquilas, né? Num país em que as mulheres colocam os seus seios no carnaval, né? Com a maior naturalidade. Com a maior naturalidade. E aparenta ser estranho uma coisa fisiológica. Fisiológica. Então é louco, né? Mas a gente precisa mudar e por isso que a gente está aqui. Que bom que vocês possam nos ouvir e divulgar aí para quem estiver nos ouvindo, né? Gurias, e o que mais que vocês já pegaram de situações curiosas, interessantes, ou algumas dúvidas que são recorrentes no consultório com vocês, nos atendimentos? Acho que o mais recorrente é essa questão do leite fraco, e que é uma das razões que faz a mãe abandonar, né? E porque essa coisa que eu falei, né? Vai para o seio não é só por nutrição. E aí, tá toda hora, eu acho que teu leite não está sustentando, o neném está chorando, né? Então, isso é um desafio, né, que a gente tem e que as pessoas entendam isso, né? A gente tem muitos mitos em várias coisas na área da saúde. Vocês também devem ter na especialidade de vocês, né? Mas esse mito do leite fraco é uma coisa muito presente. É, muito presente. E eu acho que a questão da prescrição da fórmula de 3 em 3 horas é algo que nos atrapalha. Porque quando tu tem uma prescrição de fórmula de 3 em 3 horas, a mãe que amamenta, acha que ela também tem que amamentar de 3 em 3 horas. Então, o que acontece? Esse bebê quer mamar com um intervalo de 1h30, é porque alguma coisa não está bem. É porque o leite dela não está sustentando. Né? E aí a gente precisa explicar que o leite materno ele é muito mais digestivo que a fórmula. Então, esse bebê ele vai precisar de amamentação em períodos menores. Né? Então, eu acho que isso é algo que bastante recorrente, né? Nas primeiras semanas. Né? As mulheres ficam extremamente inseguras, né, do bebê vir para o peito a todo momento, né? E a gente sabe, né, que é cansativo, que é desafiador, mas é normal. Né? Então, acho que isso a gente precisa desmistificar, né? Porque eu acho que essa questão da fórmula acaba atrapalhando porque a mulher também acha que tem que amamentar de 3 em 3 horas. E aí, se o intervalo é menor, o bebê tem algum problema. Não está mamando bem, meu leite é fraco, alguma coisa está acontecendo. Tem gente que acha que colo é ruim, né? Pegar o neném no colo é ruim, que tem que deixar chorando. E esse momento gera uma conexão entre mães e filhos que não acontece com mais nenhuma outra conexão familiar. Né? Exatamente. Com certeza. Isso que a Jamila falou é importante, é a digestibilidade, a diferença para a fórmula e para o leite materno. Vocês imaginem vocês comerem uma refeição com bacon, com ovo... Na feijoada. E aí dá aquele soninho, né? E aí tu fica naquele efeito de boia, assim. Derruba. Derruba. Essa é a fórmula. E o leite materno tem uma digestibilidade muito mais rápida e muito mais fácil. É o frango com salada. É saudável, mas daqui a pouco vai dar fome. Então, aí que vem o papo assim, olha aí, tomou fórmula, dormiu. Que maravilha. Não, tá naquele trabalho enorme lá de poder digerir tudo aquilo, né? Mas isso termina alimentando esse mito do leite fraco, né? E aquela história de após amamentar, a criança tem que arrotar, tem que chacoalhar, e chacoalham de tudo que é jeito. Como é que é a orientação adequada? Então, o neném vai mamar, né? E a gente orienta, depois da mamada, ficar numa posição vertical, né? Por 10 minutos, 15, mas nem sempre o bebê vai arrotar. Bebê que mama no peito nem sempre arrota, tá? Então, a gente orienta ali, né? A família deixar esse bebê uns 10 minutos, 15 minutos na posição vertical. E após isso, deixar o bebê deitado de barriga para cima. Tá. E se arrota muito, essa mamada não está muito legal, sabe? Está engolindo ar. Está engolindo ar junto e que não deve engolir, né? Então, a gente não deve, assim, não é obrigatório botar essa questão, assim, né, para arrotar. E qual a diferença entre aleitamento e amamentação? Tu já matou essa charada? Não, mas o pessoal ficou curioso. Tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida. Então, o aleitamento,
né, eu vou dar o leite materno. Então, a mãe foi trabalhar, eu vou oferecer num copo o leite da própria mãe, né? E a amamentação é a dupla ali dançando junto com o nenê, né, no seio da mãe. Essa é a E diferença. esse leite, após ser coletado, como ele deve ser conservado? Quanto tempo dura? Então, se a gente olhar a literatura brasileira, né, a gente vai ver que o leite, ele deve ser armazenado 12 horas na geladeira ou 15 dias no congelador, tá? Mas a orientação brasileira, ela se refere muito a bebês hospitalizados e prematuros, Isso tá? é difícil. Quando eu vou olhar a literatura americana, né, que as mulheres americanas, elas têm muito... a dinâmica delas é diferente. Elas extraem leite na máquina e dão de mamadeira. Tá? Então, elas fazem muito estoque de leite, né? Então, a gente utiliza essa literatura porque tem mais a ver com os bebês que a gente atende. Bebês a termo, né? Em casa. Então, eu posso ter, sem perda nenhuma, o leite materno dentro da geladeira por 3 dias e no congelador por 3 meses. Cuidados, né? Nunca pode ser na porta da geladeira, sempre bem no fundo, para não mudar a temperatura. A gente tem que ter esses cuidados. Os vidros devem ser previamente esterilizados sempre, né? Então, É material biológico, então na hora da coleta, lava bem a mão, Isso. prender o cabelo, né? Ser uma superfície limpa, porque material biológico significa que pode contaminar e pode, então, trazer também bactérias, né? Exatamente. E como descongelar esse leite? Então, a gente orienta as mulheres que vão voltar ao trabalho. Bom, se ela sabe que no outro dia ela vai para o trabalho de manhã, a gente pede para ela descer esse leite do congelador para a geladeira, tá? E aí, quem vai dar esse leite para o bebê vai tirar na hora e vai colocar em banho-maria fora do fogo. O leite não precisa estar quente, ele tem que estar em temperatura do corpo ali, né? 36 graus, ela pode testar nessa parte aqui da mão, né? E aí, se tiver na mesma temperatura, ela pode oferecer. A gente sempre pode oferecer o leite mais frio para o bebê, nunca mais quente, pelo risco de queimadura. Então, mais frio não tem problema nenhum. Henrique, tem assunto para mais 2 horas, mas a produção Com já está certeza. sinalizando Vou que te nós dizer- vou estamos te dizer estourando o mais, prazo. Me lembrei da época que meu filho mamava. Que bom, Recordações. que bom, É, que bom. que Agora legal. fica a dúvida, será que tu fazia tudo corretinho ou tu atrapalhava a tua Tia, esposa? não atrapalhava, ajudei bastante. Tu ajudava? Com certeza. Será que não era ele que chegava com uma latinha da Fórmula, aquela famosa? Não. Com Não. certeza não. É. Deu certo, que o guri tá bonitão, grande, Que bom, inteligente. que bom, que bom. Bom, meninas, e para quem se interessou, tá com alguma dúvida, quer buscar o serviço de vocês, como fazer esse contato, onde encontra vocês? Instagram é o mais fácil hoje em dia, né? Qual é o perfil? Amália Saavedra pede. E @leitebom_consultoria. Perfeito, lá tem todas as informações. Sim. Com certeza, agora eu vou lotar a caixa de mensagens delas. Vamos lá. É isso aí. Quem trabalha com aleitamento vive com desafios. E acontece de chegar o WhatsApp no meio da madrugada, no meio da noite. Muitas vezes. Com certeza. É, como é a vida de pediatra depois que inventaram o WhatsApp? Ah, não é fácil. Mas quem ama o que faz, faz bem e vai tudo bem. Coisa boa, Henrique. É isso aí. Muito obrigado por terem abrilhantado o nosso programa. Foi um prazer ter vocês aqui. Tenho certeza que várias mães tiraram muitas dúvidas que tinham a respeito do aleitamento materno. Pessoal, sempre um prazer estar com vocês. Eu, Robertinho, sempre com convidados e convidadas fantásticas. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais esta noite. Um grande abraço e espero vocês no próximo episódio.